Hi there! Tudo bem com vocês, pessoal? Professor Carlos aqui. Então, gente, hoje a gente vai falar nessa aula sobre compreensão textual e vamos falar também sobre obras de arte, a importância da arte na nossa vida e também o conceito de arte, né, pessoal? Então, olha só, né? Para começar, né, a gente vai falar então, como eu disse, sobre um tipo de obra de arte e também falaremos sobre a voz passiva, né? Nesta aula a gente vai abordar mais uma vez, então, quando você troca o foco narrativo de uma frase para de quem desenvolveu uma ação para o objeto dessa ação, né? A coisa que foi feita, tá ok? Então, olha só, para começar temos duas perguntas aí para vocês responderem, pessoal. A primeira é bem pessoal. Do you like this work of art? Então, nós temos aqui uma obra de arte, né, pessoal? Né? Pintada aí, parece que numa casa, parece que um cenário urbano, né? Está perguntando se você gosta, né, dessa obra de arte. E a segunda, do you prefer colorful or black and white paintings? Você prefere pinturas coloridas ou em preto e branco? Vou dar um tempinho para que vocês respondam essa questão e logo mais a gente volta. E aí, pessoal, já resolveram as questões? Bom, então vamos lá, né, pessoal? As questões aqui foram muito pessoais, né, pessoal, sobre as preferências de vocês. Em língua inglesa, vocês poderiam responder a primeira questão de duas maneiras diferentes. Yes, I do. Sim, eu gosto desse tipo de arte. Or no, I don't. Não, eu não gosto. Então, utilizar as short answers, as respostas curtas em língua inglesa, para que você pudesse responder essa questão. E na segunda questão aqui, do you prefer colorful or black and white paintings? I prefer colorful paintings, né? No caso de você preferir pinturas coloridas. Se o seu caso fosse preferir pinturas preta e branca, I prefer black and white paintings, né? Mas sempre utilizando então esse padrão aqui, né? I prefer paintings, né? Para poder responder a questão. Vamos a outras perguntas, pessoal, né? Como vocês podem perceber, essa arte aqui foi desenvolvida num cenário urbano, né? O que a gente chama aí de grafite também, tá? Então, what is the difference between vandalism and graffiti, né? Qual que é a diferença entre vandalismo e grafite, né? Lembrando aí que a gente tem vários artistas contemporâneos, né, que fazem grafite, né, pessoal, que são reconhecidos mundialmente pelo seu trabalho, né? Então, qual que é a diferença, né? Se muitas vezes algumas pessoas na sociedade reclamam, né, desse tipo de trabalho, né? E a quarta questão, is there graffiti in your city? Né? Há algum grafite na sua cidade, né? Existem pessoas que fazem grafite na cidade onde você mora? Vou dar mais algum tempinho para que vocês possam responder essas questões e logo mais a gente volta.
E aí, pessoal, responderam mais essas questões? Vamos ver então as expectativas de resposta? Olha só, gente, para a primeira, né, você poderia responder assim: one is a crime and the other is an art, né? Tipo, um é crime e o outro é arte, tá? Então, quando você fala de vandalismo, né, quando se faz alguma pichação ou algum trabalho cuja autorização não foi dada pelo dono da casa, ou mesmo está aí em coisas públicas como estátuas, bancos, transporte coletivo, quando não há permissão para que seja feito, aí a gente pode qualificar assim como vandalismo, tá? Mas quando é feito com a permissão, né, deixa a cidade mais bela, foi feita com autorização da pessoa que é dona da casa ou do muro, aí, né, pessoal, é claro que há uma grande diferença também de estilos, né, pessoal, com relação a grafite, né, a maneira como é feito, o propósito e tal, mas basicamente, quando é feito sem autorização, podemos chamar de vandalismo, mas quando é feito aí com todos, né, as autorizações dadas, né, pelas pessoas envolvidas, aí, né, pessoal, o grafite é colorido, né, pessoal, é tanto quanto diferente. Na quarta, is there graffiti in your city? Caso haja grafite na sua cidade, você vai responder yes, there is, né? Yes, there is, né? Sim, tem grafite na minha cidade. Ou no, there isn't, em caso negativo. Caso não haja grafite na sua cidade, você vai responder não, não tem grafite por aqui, tá ok? Gente, então olha só. Outras questões agora que a gente vai falar sobre um artista específico, um artista urbano aí, o nosso Rimon Guimarães. Tá? A primeira questão, né? Aliás, a quinta questão é: do you know Rimon Guimarães? Né? Você conhece o Rimon Guimarães? Sexta questão: what is his profession? Né? Olhando aqui para a figura, qual que é a profissão dele? Né? E na sétima pergunta: where is he from? Né? Se você o conhece, de onde ele é? Vou dar mais um tempinho para que vocês possam solucionar mais essas questões aqui e logo mais a gente volta com as respostas. E aí, pessoal, resolveram as questões? Vamos às respostas, então? Olha só, pessoal. Então, para a questão se você conhece ou não Rimon Guimarães, as respostas também são short answers, né, pessoal? Respostas curtas. Caso positivo, yes, I do. Sim, eu conheço. Or no, I don't. Não, eu não conheço. Tá ok? Então, para todas as respostas, perguntas cuja resposta pode ser sim ou não, vocês vão utilizar essas short answers dessa maneira para responder. What is his profession? Bem, pela figura a gente pode identificar, né, pessoal? Ele é um pintor. He is a painter, né? Ele é um pintor, então. E para a sétima, where is he from? Né? Quem conseguiu identificar aí na figura anterior que era um trabalho feito em Curitiba, poderia responder he is from Curitiba. Né? Então ele é um pintor aí da capital do estado do Paraná, de Curitiba. Tá ok? Gente, então agora a gente vai fazer uma leitura do texto para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse artista curitibano, o Rimon Guimarães. Tá ok? Então vamos à leitura. Olha só. The artist who takes color around the world. Rimon Guimarães, who was born in Curitiba in 1988, is a multidisciplinary self-taught artist who became known for spreading colors around the world. His work dialogues with urbanization, accessibility, and contemporary media. Altogether, there are more than 27 countries marketed in their large-scale murals, such as Malaysia, Denmark, Germany, Holland, Belgium, Syria, among others. Então, pessoal, falando ali sobre o Rimon Guimarães,
né? O texto trabalhava sobre onde ele nasceu, né? E onde desenvolveu seus trabalhos, né? E esses trabalhos estão numa lista até extensa de países, né? 27 países, né, pessoal? Onde tem lá nos seus cenários urbanos os murais do Rimão Guimarães. Então, pessoal, para testar nossa compreensão aí, né, específica desse texto, vamos a algumas questões. Questões baseadas nesse trecho do texto aqui, olha só. Rimão Guimarães, who was born in Curitiba in 1988, is a multidisciplinary self-taught artist who became known for spreading colors around the world. His work dialogues with urbanization, accessibility and contemporary media. Né? Então, temos aqui as questões 8 e 9 a respeito desse trecho de texto. What is Rimão Guimarães known for? Né? Pelo que o Rimão Guimarães é conhecido? Né? Na questão 8. E a questão 9. What can you say about his work? Né? Tanto quanto, pessoal, o que se pode dizer sobre seu trabalho? Né? O que podemos dizer sobre o trabalho de Rimão Guimarães? Vou dar algum tempinho para que vocês solucionem essa questão aí e logo mais a gente volta com as expectativas de resposta. E aí, pessoal, resolveram as questões? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só. Gente, então, para a questão 8, what is Rimão Guimarães known for? Pelo que ele é conhecido? Vocês poderiam escrever em língua inglesa, né, pessoal? He is known for, utilizando a estrutura da pergunta, né? Spreading colors around the world, né? Como o texto diz aqui, né? He became known for spreading colors around the world. Ele se tornou conhecido por espalhar cores pelo mundo. E para a questão 9, what can you say about his work? Né? O que se pode dizer sobre o seu trabalho? His work dialogues with urbanization, accessibility and contemporary media, né? Também contida aqui nesse trecho de texto. Seu trabalho dialoga com urbanização, acessibilidade e mídia contemporânea, né, pessoal? Mídia contemporânea, então, é também contida aqui no nosso trecho de texto, tá ok? Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a arte do Rimão Guimarães, né? Nos países todos aqui, estão essa aqui, olha só. This mural's name is Lua Diurna. It was painted in Minsk, Russia, in 2015 by Rimão. Então, esse aqui é um mural, né, chamado Lua Diurna, pintado aí na Rússia, né, em 2015 pelo Rimão Guimarães, tá ok? Temos essa outra obra, né? This was painted in Curitiba by Rimão Guimarães, né? Esse outro mural aqui foi pintado também em Curitiba pelo Rimão Guimarães, tá? E esse outro aqui, né? This mural was painted in Amsterdam by Rimão Guimarães. Então aqui, né? Rússia, Curitiba e Amsterdã tem então murais urbanos aí pintados por este artista, o Rimão Guimarães. Pessoal, então olha só, esses três murais que a gente acabou de conhecer, qual deles você gostou mais? Essa é a questão 10 dos nossos exercícios aqui, né? Which Rimão's work do you like the most and why? Né? Qual trabalho do Rimão você gostou mais e o porquê? Vou dar um tempinho para que vocês possam responder e já já a gente volta.
E aí, pessoal, responderam a questão? Vamos falar um pouquinho sobre as expectativas de resposta? Olha só, a preferência de qual trabalho você gostou mais ou menos é muito pessoal, né, pessoal? Mas vocês poderiam dizer aí, né? I like this the most, né? I like Lua Diurna the most because it represents a beautiful picture, né? Eu gostei mais da Lua Diurna porque representa uma figura bonita. Não sei, vocês poderiam... Desde que vocês utilizem a língua desculpa, se vocês utilizem aí, né, pessoal, a língua inglesa para fazer a resposta, vocês podem inclusive se valer da estrutura dada aí na pergunta, né? I like the most, né? Eu gostei mais, né? Vocês podem fazer dessa forma aí. E aí vocês respondem aí qual entre os 3 trabalhos, né? Se é aquele desenvolvido na Rússia, em Curitiba ou em Amsterdã vocês gostaram. Pessoal, então olha só, Lua Diurna was painted by Rimon em Minsk, né? Então aqui, a gente está falando aqui, né, pessoal, essa frase, se vocês perceberem a estrutura, ela estava na voz passiva, né? Você se lembra da voz passiva? A voz passiva é utilizada quando quem fez a ação não é conhecido, o foco está na ação, sabe-se quem fez a ação, mas é preferível não dizer. Gente, na questão da voz passiva com relação a trabalhos de arte, a gente opta por utilizar a voz passiva porque os trabalhos desenvolvidos acabam sendo mais importantes do que os artistas. O artista que fez é secundário, a gente vai falar desta obra de arte, né? Então ela está no foco e quem a desenvolveu, quem a pintou, passa a ser uma informação secundária aí. Por mais que a gente esteja falando, né, do Rimon Guimarães como informação essencial no texto, quando a gente fala de suas obras, a gente fala só, esse trabalho foi feito por ele, né? Então a gente acaba utilizando muito a voz passiva para falar, né? Então vamos lembrar, pessoal, da voz passiva, né? Rimon painted Lua Diurna in Minsk in 2015, né? Então, olha só, aqui o foco narrativo está no Rimon, que fez, né, essa ação, ele pintou Lua Diurna em Minsk em 2015. E se eu mudasse o foco narrativo para o quadro, transformando o quadro no elemento mais importante da frase, Lua Diurna was painted in Minsk in 2015 by Rimon, né? Então, Lua Diurna foi pintada em Minsk em 2015 por Rimon, tá? Perceba então, pessoal, que na estrutura da voz passiva nós precisamos então utilizar, né, o verbo to be, obedecendo o tempo original da frase, frase no passado, verbo to be no passado. Verbo principal no particípio, tá ok? E aí você troca o que era o objeto, vira o sujeito da frase, e o que era o sujeito passa a ser o que a gente chama de doer, né, pessoal? Aquele que fez a ação, que pode estar presente na frase ou ser omitido também, né? Vai da preferência de quem falou ou escreveu a frase, tá? Pessoal, então para a gente praticar um pouco mais a voz passiva, vamos de exercícios, olha só. Change the sentences to the passive voice. Modifique, né? Transforme as frases na voz passiva. Então, a frase A, Hank will buy a new car, né? O Hank vai comprar um carro novo. E letter B, Jason can use the computer, né? O Jason consegue utilizar o computador. Vou dar um tempinho para que vocês possam solucionar essas perguntas aí. E logo mais a gente volta. E aí, pessoal, resolveram as questões? Vamos verificar se vocês acertaram? Olha só. Então, para modificar essas frases para a voz passiva, como eu já disse, o foco sai do sujeito para o objeto. Então, a new car will be bought by Hank, ao invés de Hank will buy a new car, né? Um novo carro será comprado pelo Hank. E na questão B, né, pessoal? Jason can use the computer, Jason
consegue, pode utilizar o computador. The computer can be used by Jason, né, pessoal? Mais uma vez aqui temos o verbo modal can, que pode ser traduzido como pode ou consegue, tá? Pode ser usado pelo Jason, então indica, né, toda vez que você tem o verbo modal, o verbo to be auxiliar fica no infinitivo aqui. E o verbo use, né, pessoal, que é o verbo principal, passa para o particípio, como já tinha sido mostrado anteriormente. Gente, temos mais questões aqui para a gente praticar o nosso conhecimento de voz passiva. Então, olha só. Mark the sentences that are in the passive voice. Marque as frases que estão na voz passiva. Entre essas frases todas aqui, vocês identificarão quais estão sendo, né, na voz passiva, né? Então, letter A, letra A, my friends were investigated by the police, né? Meus amigos foram investigados pela polícia. Letra B, my dad will buy me a new cell phone, né? Meu pai vai me comprar um novo telefone celular. Letra C, the cat drank the milk, né? O gato bebeu o leite. Letter B, the milk was drunk, né? O leite foi bebido. Letra E, I will be offered the job, né? Será oferecido emprego a mim, né? Letra F, the dinner is cooked by my mother, né? O jantar é preparado, cozinhado pela minha mãe. E letra G, the TV was broken by the kid. A TV foi quebrada pela criança. Então vocês têm simplesmente que selecionar quais entre essas são na voz passiva. Vou dar um tempinho para que vocês possam resolver essa atividade e já já a gente volta. E aí, pessoal, já marcaram quais frases estão na voz passiva? Vamos verificar se vocês acertaram? Gente, então quem marcou a primeira? My friends were investigated by the police, né? Meus amigos foram investigados pela polícia. E as quatro últimas? The milk was drunk. I will be offered a job. The dinner is cooked by my mother. And the TV was broken by the kid. Acertou a nossa atividade, tá ok? Então, somente as letras B e C não estavam na voz passiva. Percebam que o foco narrativo aqui, ó, my dad will buy, meu pai vai comprar, e the cat drunk estão nos sujeitos que fizeram a ação, tá ok? Então, por isso não são voz passiva, tá? Gente, pra gente terminar, então, vamos fazer, né, já que foi uma aula falando sobre trabalhos de arte, né, a gente tem agora Your Turn Now. Choose a Rymão Guimarães Masterpiece and do a rereading work, né? Sua vez agora, né? Escolha um dos trabalhos vistos durante a aula aí do Rymão Guimarães e faça uma releitura dele, tá ok? Então vou dar um tempinho aí para que vocês possam escolher os trabalhos que a gente viu durante a aula do Rymão Guimarães e possam aí fazer, né? Desenhar, fazer uma releitura desses trabalhos. Já já a gente volta, gente. E aí, pessoal, como é que ficou o desenho? Espero que tenha ficado bem bonito. Gente,
Na aula de hoje, então, a gente trabalhou sobre arte, né? Falamos de vocabulário relacionado à arte, né? De como a voz passiva é utilizada para falar de trabalhos artísticos, né? Quando o foco narrativo passa a ser a obra de arte que foi desenvolvida por alguém, né? O foco acaba sendo no trabalho, que é mais importante naquele instante ali que está se falando, do que o artista que o fez, né? E também desenvolvemos aí algum vocabulário relacionado a esse tema, né? Além de aprender sobre esse artista curitibano, o Rimão Guimarães. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E nos vemos numa próxima oportunidade. Goodbye!